Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as aulas 5 e 6 de Física B, que é a termometria, temperatura e as suas escalas. Nós deixamos para trás já os dois conteúdos de estática, que era sobre o equilíbrio de um ponto material e o equilíbrio de um corpo extenso, e agora nós vamos abordar a parte que vai tratar sobre o calor. Perceba que aqui nós vamos abordar primeiramente a energia interna de um corpo, e veja só que interessante, representada pela letra U maiúsculo. Lá em Física A, nós vimos que a letra U maiúsculo, no estudo da eletricidade, era determinada pela tensão elétrica. Então, aqui, a letra U maiúsculo vai ser a representação da energia interna de um corpo. Então, muito cuidado quando comparar os conteúdos, para que você não se confunda com as grandezas. Essa energia interna de um corpo nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial das partículas de um corpo. E a energia cinética é diretamente a energia térmica que a partícula do corpo pode apresentar. Então veja numa visão microscópica que os três estados físicos fundamentais, sólido, líquido e gasoso, têm as suas particularidades de arranjo dessas partículas. Aqui no estado sólido elas estão compactas e bem juntinhas uma com a outra. No estado líquido ela já tem um certo espaçamento entre elas e no estado gasoso é uma total dispersão. Então, como a gente havia dito sobre a temperatura vai ser uma grandeza física escalar, aquela que não precisamos determinar a direção e o sentido, e ela vai estar relacionada com o grau médio de agitação dessas partículas no corpo. Ela é designada por um número e uma unidade medida, que a gente vai falar logo mais à frente, e ela é determinada com o auxílio de um dispositivo que é o termômetro. O termômetro, para ser calibrado, exige um processo que é bastante interessante. Acompanhe aqui. No caso, é um termômetro clínico, aquele que usualmente ele é composto por mercúrio. Então, pega-se esse termômetro e coloca ele dentro de um recipiente com água e gelo em equilíbrio térmico, ou seja, onde a água vai ter a mesma temperatura que o gelo, então eles estão no estado fundente, e ali onde o termômetro registrar a altura na coluna do mercúrio, é feito uma marcação. Depois, coloca esse mesmo termômetro na água em ebulição, que a gente sabe que é algo em torno de 100 graus Celsius, e faz uma marcação exatamente na mesma altura da coluna do mercúrio, onde essa coluna subiu devido à ebulição da água. Feito isso, esses são os patamares que vão registrar qual é o tipo, quais são as escalas possíveis de serem adequadas a essa situação. Então veja o seguinte esquema. O primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, nós temos aqui as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que Kelvin é a grandeza, é a unidade medida padrão para a temperatura no sistema internacional, nos nossos estudos em física. Fahrenheit ele é muito utilizado na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e Celsius é a nossa escala padrão. Então, o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, em Celsius, isso vai representar 0. Em Fahrenheit, isso vai representar 32. E em Kelvin, isso vai representar 273. Veja que, então, são valores aqui positivos e aqui 0. O segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor, que é onde a água começa a entrar em ebulição. Em Celsius, nós temos um valor de 100. Em Fahrenheit, 212. E em Kelvin 373. Dito isso, nós temos equações que vão ser possível, de onde a gente vai conseguir fazer a conversão dessas escalas uma na outra. Então veja aqui, θC, ou seja, a temperatura em Celsius dividido por 5, é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, se eu quero saber uma temperatura que foi dada em Fahrenheit em Celsius, eu preciso simplesmente substituir aquele valor dentro do campo que especifica sobre a temperatura em Fahrenheit. Se for o contrário, eu preciso pegar o valor da temperatura em Celsius e substituir aqui nessa parte da equação e vou determinar qual é o valor dessa temperatura diretamente proporcional em Fahrenheit. E também aqui no nosso caso, a temperatura padrão em Kelvin é simplesmente eu pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Ah, mas e se eu tiver uma temperatura dada em Fahrenheit e preciso transformar em Kelvin? Então, primeiro você vai transformar em graus Celsius e depois você vai transformar ela em
Kelvin. Só lembrando que essa variação de temperatura, esse Δθ, ele corresponde a 1 grau Celsius, a 1 Kelvin e a 1,8 Fahrenheit. Então, essa variação, conforme aquela tabela apresentada, é de 1 para 1 para 1,8. O que isso quer dizer? Perceba que de 0 a 100 existe 100 unidades. De 273 a 373, 100 unidades. E de 32 a 212, existem 180 unidades. Então, por isso que ela é nessa proporção, 1, 1,8 e 1. Certo? Aqui nós já vamos ter exercícios bem fáceis para a gente resolver. O exercício 1 diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a temperatura média anual no ar próxima à superfície ao longo do globo terrestre no período de 1961 a 1990. Aqui nós temos então esse gráfico, né, onde a faixa mais vermelha é onde nós temos uma maior incidência de temperatura, e nas faixas que são de tom azulado escuro ou violeta, onde nós temos um menor registro de temperatura. E veja que essas temperaturas estão dadas aqui em Fahrenheit. No primeiro item, suponha que você faça uma viagem partindo de uma localidade nas imediações do Trópico de Capricórnio, aqui nessa faixa do mapa do nosso gráfico de temperatura, até outra por onde passa o Círculo Polar Antártico. Então, nós temos aqui embaixo, Polar Antártico embaixo. Nessa viagem, você experimentará uma variação de temperatura aproximadamente igual a... Então, aqui, o que a gente precisa verificar é que vamos ter que transformar essas temperaturas em Fahrenheit em graus Celsius. Aqui, o que nós podemos evidenciar? Pela coloração, né? Aqui existe uma transição aqui, talvez entre 60 e 80. Para a gente não usar nenhum e nenhum outro, podemos estabelecer uma média aqui, sendo talvez o 70 como um valor de Fahrenheit aqui para o Trópico de Capricórnio. Então você vai descobrir qual é essa temperatura aqui no Trópico de Capricórnio correspondente a graus Celsius. Então, simplesmente pegue o valor de 70 Fahrenheit e substitua aqui dentro dessa expressão que a gente já falou anteriormente. Uma outra parte que ele mencionou no Círculo Polar Antártico. Aqui, né, nós podemos perceber que pela coloração é algo que transita ali entre o 0 e o menos 20. Então, fica mais fácil nós considerarmos 0 e 20, positivo, desculpe. Então, fica mais fácil a gente trabalhar com essa perspectiva aqui. Então, poderíamos usar como é uma média, uma variação, o valor de 20. Então, na mesma expressão, você vai colocar aqui como 20 Fahrenheit. Vai resolver a expressão e vai obter o valor de temperatura em graus Celsius. Então, feito isso, o valor de temperatura em graus Celsius para o Círculo Polar Antártico e para o Trópico de Capricórnio, você simplesmente vai subtrair um pelo outro e vai obter essa média. Então, as alternativas aqui elas vão bater praticamente em cima do resultado que você vai obter dessa conversão da escala Fahrenheit para a escala Celsius, certo? O segundo item é uma questão objetiva e diz o seguinte: sabe-se que a partir dos trópicos, à medida que se viaja em direção aos polos da Terra, as temperaturas caem mais rapidamente a uma taxa de cerca de 1 grau Celsius para cada 145 km. Considerando que uma milha equivale a aproximadamente 1,6 km, a frase acima poderia ser reescrita da seguinte forma. Então você vai reler essas alternativas e, de acordo com o gráfico que foi apresentado, você vai assinalar aquela que for correta. Detalhe que você vai precisar eventualmente fazer aquela conversão, como a gente havia mencionado aqui dentro desse padrão de 1 para 1 para 1,8. Então, perceba que aqui é dito que 1 grau Celsius ele vai aumentar, ou melhor, ele vai diminuir a cada 145 km, e que ainda uma milha vale 1,6 km, o correto seria que nós façamos essa conversão. Então, quanto vale 145 km em milhas? É só pegar esse valor e dividir por 1,6. E ainda nós vamos verificar que 1 grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit, então 1,8 vai estar para esse valor de milhas que você encontrou, e apenas 1 Fahrenheit vai estar para x, que é o valor que vai evidenciar a resposta certa aqui para você. Então, só para reforçar,
as duas continhas que você vai precisar fazer. Converta quilômetro em milhas e depois pegue 1,8 Fahrenheit. Vai estar diretamente ligado a esse valor em milhas e 1 Fahrenheit vai estar para X, que isso vai com certeza te apontar qual é a alternativa correta para essa questão. Resolva esses dois itens. Se tiver alguma dúvida da escala de conversão, da parte teórica ou ainda da parte de resolução, é só você me perguntar e nós vamos tirar essa dúvida e fazer a correção.